Olá, crianças, vamos iniciar nossa aula de hoje com a devocional. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus em Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos também pelo alimento, ó Deus. Sabemos que o alimento, ele é fonte que nós precisamos para alimentar o nosso corpo, ó Pai. Que possamos ter saúde com o alimento que estamos tendo, que Tu possas nos dar condições para que possamos realizar nossas atividades. Senhor nosso Deus, que Tu possas também estar com aquelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, seja nos hospitais ou nos asilos, que Tu possas os proteger, os guardar, mas que possamos também, ó Pai, nos achegar a Ti, pois sabemos que podemos ter vida após a morte, e para isso acontecer, temos que confessar Jesus Cristo como nosso verdadeiro Salvador. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Então, vamos fazer uma leitura de um versículo que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. Então, o versículo aqui me chamou a atenção para essa parte que diz que Deus age para o bem daqueles que o amam. Né? Vale lembrar, gente, que muitas vezes a gente não entende, né, os momentos que a gente está passando. A gente viu e vê tantos casos, né, principalmente na Bíblia, de pessoas que amavam a Deus, que eram servos de Deus, mas que passou por momentos de dificuldades e tribulações, né? E mesmo assim, Deus tinha um propósito, Deus sabia o que queria para a vida daquela pessoa, né, através da mensagem que ele queria trazer em suas vidas. A gente vê mesmo a situação como Jó, né, que passou por tantas dificuldades na Bíblia, mas Deus tinha um propósito, né? E Deus, muitas vezes, ele permite que as coisas aconteçam com a gente, mas porque Ele quer nos trazer uma resposta para a nossa vida, né? Então, a gente às vezes não compreende, mas a gente tem que, mesmo nas dificuldades, parar de questionar Deus e saber que as nossas vidas estão em Suas mãos e que Ele tanto nos deu a vida quanto Ele pode nos tirar. Então, Ele é que é responsável por tudo. Não devemos questionar a Deus, mas sim amá-lo, mesmo nas dificuldades, tá bom? Então, vamos, né, começar nossa aula de história. Então, botei aí para vocês página 391, é a continuação da nossa unidade 2, então só para finalizar. Essa partezinha da página 391, ela não tem nenhuma história, a continuação da nossa história específica, né? Ela vem apenas contando algumas situações que se modificam ao longo dos anos. Então, vocês vão ver lá na leitura que a história, ela pode se modificar ao longo do tempo. Mas como isso é possível? Uma história, ela é construída, mas mesmo com o passar dos anos, existem historiadores que sempre ficam buscando, muitas vezes, respostas para aquelas coisas que a gente não sabe. Então, aí na leitura de vocês vão descobrir que, né, sobre a vida de Dom Pedro I, que é um dos personagens principais da nossa história do Brasil, a gente vai ver que historiadores, anos depois, né, de Dom Pedro ter falecido, ter morrido, descobriu novas informações sobre a vida dele. Então, um exemplo aí é sobre a sua esposa, Leopoldina, né? Então, historiadores descobriu que a esposa de Dom Pedro I, ela faleceu não de uma queda que ela teve, mas a tecnologia serviu justamente para descobrir que a esposa de Dom Pedro, ela não caiu, né, não sofreu uma fratura no fêmur, como tinha escrito nas histórias, certo? Então, a gente não sabe especificamente do que ela morreu, mas de uma coisa é certa: a gente sabe que não foi por causa de uma queda e que ela, devido a essa queda,
machucou a perna, o fêmur, né? E de resultado dessa queda, desse machucado, acabou levando ela em complicações. Então, com esses equipamentos, isso foi, né, tirado de questão. Isso não existe mais. Isso deixou de existir a partir desse momento, certo? Então, algumas modificações na história acontecem. E essa é uma dessas modificações. Então, façam a leitura de vocês, né, apenas para vocês aprender mais, né, ter um maior conhecimento, e responda a atividade nessa mesma página 391, tá bom? A atividade está bem fácil, mas qualquer coisa é só me procurar. Bons estudos!